Olá, povo do Direito do Trabalho, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo aqui do canal Evoluindo Direito do Trabalho. Geralmente, os vídeos aqui do canal são para análises de acórdãos, decisões de tribunais superiores sobre direito do trabalho e matérias afins, como responsabilidade civil na área, mas hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente, numa série de alguns vídeos curtos que eu vou fazer aqui, porque lá no Instagram às vezes a gente faz live, é grande, é comprida, é sobre um monte de assunto, e aqui o objetivo é trazer alguns assuntos que às vezes tenham sido abordados, já foram abordados no podcast Drops de Direito do Trabalho, que se você não conhece, te convido a conhecer, lá tem muito conteúdo, são 2 anos de podcast, mais de 110 episódios, então tem muita coisa para ouvir sobre direito do trabalho, mas alguns assuntos que lá eu acabei abordando em vários episódios, de várias maneiras, eu acho que nós temos temas para a gente abordar aqui que podem ser interessantes e de resolver questões rápidas, de resolver dúvidas correntes que surgem. E o tema que eu trouxe para começar a falar sobre isso, e aí nos próximos eu não vou mais fazer essa introdução de 2 minutos, o tema que eu trouxe para falar sobre isso, para começar esse nosso assunto hoje, é este aqui. E vou até, para vocês verem, isso é realmente assim, é vídeo de conteúdo, tá? Vou só compartilhar aqui com vocês rapidamente para vocês verem que esse é o objetivo, é tratar de compensação de jornada. A coisa mais comum e que me dá maior tristeza é quando eu vejo todo mundo usando, ou não é todo mundo, pessoas usando como sendo sinônimos compensação de jornada e banco de horas, ou seja, tratando qualquer compensação de jornada como banco de horas. Ah, ele jogou no banco de horas, eles têm banco de horas. E isso é importante? É, gente. Por que é importante fazer essa distinção? É importante por conta da forma pela qual se instrumentaliza o banco de horas, se realmente for banco de horas, e outros métodos ou sistemas de compensação de jornada, de compensação de horas. Nem toda compensação de hora é banco de horas. O banco de horas é um tipo de compensação de horas, de compensação de jornada, mas nem toda compensação vai ser banco de horas. E isso é relevante também na atualidade por conta da legislação emergencial do Covid. Por quê? Porque nessa legislação de exceção, ano passado na MP 927 e esse ano na MP 1046, nós temos a possibilidade da adoção do banco de horas especial, um regime especial de banco de horas, para tratar daquelas situações que são diferentes do que a gente está acostumado, que é de formar o banco de horas positivo. Então, normalmente, primeiro a pessoa trabalha de forma que seria extraordinária, ou seja, em horas suplementares, porque ele faz isso habitualmente, e depois ele tira folgas, mas nesse banco de horas, nesse regime especial de banco de horas das MPs, da MP 927 que caducou e da MP 1046 que está em vigência, porque estamos em junho, esse sistema é o contrário, é porque a empresa não tem serviço agora, então a empresa não está com demanda, vai mandar as pessoas para casa, isso vai fazer um banco negativo e depois essas pessoas vão ser chamadas a prestar serviços em horas suplementares para compensar esse período que ficaram em casa. Esse é banco de horas, tanto que a previsão é para compensação em muito tempo. E é por isso que não é a aplicação simples e pura do banco de horas da CLT. O que eu quero dizer com isso também? Que ninguém é obrigado a adotar aquele banco de horas da MP 1046. Ninguém é. Vem a legislação nova, dá aquele tilt de temos que fazer isso. Ninguém é. Quem já tem banco de horas, como normalmente sempre fez, mantenha o seu banco de horas como você sempre fez. É mais seguro, é mais garantido. E isso ficou tão claro, tão evidente no ano passado, com a caducidade do MP 927, deixando um monte de gente na mão, sem saber o que fazer, com aquela previsão da MP 927, de que tinha 18 meses para fazer a compensação das horas, quando a CLT prevê no máximo 12. Então, vejam, é importante falar sobre isso. Claro que é importante estudar os diferentes bancos de horas, ou seja, o banco de horas da CLT e o banco de horas da legislação emergencial, mas também é importante porque é ainda mais comum em tempos normais, em tempos não pandêmicos, que as empresas adotem acordos de compensação de jornada, compensação de horas, que não são necessariamente banco de horas. E é importante que a empresa saiba como que ela pode fazer isso. E você, operador do direito, que é geralmente o público que me assiste, que muito me alegra, que me prestigia aqui, você vai dar a orientação adequada.
e não algum profissional que não seja da área jurídica, e depois isso acaba acarretando um passivo desnecessário. Então, adotar corretamente a compensação de horas, o sistema, o regime correto de compensação de horas, é medida de compliance. Lembrando que compliance não é só cumprimento legal, isso é cumprimento legal, né? Compliance é mais do que isso. Compliance trabalha com gerenciamento de riscos e um cumprimento legal que seja de maior proveito para todo mundo, que possa trazer maior satisfação, que envolva os trabalhadores. Então, vamos lá. Tudo isso para dizer para vocês o seguinte: nós temos basicamente três regimes de compensação de jornada, previstos, regra geral, no artigo 59 da CLT. O primeiro deles é esse regime de compensação tradicional, aumento de horas em um dia com diminuição no outro, obedecido o módulo semanal de 44 horas. Então, aqui nós estamos falando de compensação de jornada, porque jornada, gente, corresponde à duração diária de trabalho, ao número de horas de trabalho diária, isso é jornada. Então, a compensação de jornada tradicional é essa: você aumenta num dia e reduz no outro. Então, a gente está falando realmente de compensação de horas, porque você trabalha 8h48, 8 horas e 48 de segunda a sexta, e então não trabalha no sábado. Você reduz aquelas horas de sábado. Claro, na prática reduz o dia, né? Mas não é uma folga que você adquire, porque você já fez aquelas horas ao longo da semana. Ou você trabalha 7 horas e 20 durante 7 dias da semana. Desculpa, durante 6 dias da semana. Com isso, você tem também um módulo semanal respeitado de 44, mas há uma compensação de horas durante a semana. Isso geralmente é utilizado para horários pré-ajustados, como o tal do não trabalho aos sábados e 8 horas e 48 durante a semana, que pode ser de outro jeito também, pode ser 9 horas de segunda a quinta, 8 horas na sexta. Isso é como for o interesse econômico e que se ajustar, às vezes até questões de transporte público, tudo isso vai ser levado em consideração. Esse regime, ele pode então ser para horários pré-ajustados ou para uma compensação efetiva, que seja um dia a pessoa sai mais cedo e no dia seguinte ela pode chegar mais tarde. Então ela trabalha com uma jornada flexível, embora controlada, porque o banco de horas, compensação de jornada, só funciona para quem tem controle de jornada. Quem não tem a jornada controlada, isso não faz sentido, mas para quem tem esse controle de jornada, então, adequado, e por isso ele tem que ser muito bem feito, é possível você trabalhar nessa flexibilidade. Então, a pessoa chega entre 8 e 10 da manhã e sai entre 5 e 7 da noite, da tarde da noite. E aí, isso está sempre trabalhando de um modo que fique na média de 44 semanais. Esse é o primeiro. Mas é possível você fazer isso também para compensação dentro do mês e ainda assim se chamar de compensação de jornada tradicional. Isso por quê? Porque essa compensação tradicional, que é dentro da semana ou dentro do mesmo mês, então no prazo, no módulo mensal, tem que zerar. O que é zerar no módulo mensal? É você ter a média de 44 por semana, ou as 220 mensais. Então, no módulo do mês, tem que zerar. Se não zerar, vai ter que pagar as horas com o adicional devido, legal de 50%, ou convencional se tiver. E se tiver, mas ficou negativo, ou ficou negativo, que pena. Normalmente vai ser assim porque ninguém faz a previsão. Já vamos ver quando é que isso pode ser feito. Então, esse regime, ele é um regime que pode ser feito por acordo individual entre empregado e empregador. A gente já tinha isso tradicionalmente para os sábados, né? Esse acordo individual semanal já era muito comum, mas agora ele pode ser mensal. O que tem de diferente aqui? No caso do acordo, desse acordo semanal ou mensal, ele pode ser individual, escrito ou tácito. Então, o acordo semanal, principalmente, que é o mais comum da gente verificar, esse pode ser realmente tácito. Você não precisa ter um acordo formalizado, basta que a jornada seja praticada daquela forma. Eu acho mais complexo fazer isso no mensal, o tácito no mensal, por conta do controle. Mas também é possível fazer. O que é mais importante aqui é que se tenha um controle corretamente feito. Então, aquele pessoal que resolve fazer só, tem menos de 20 empregados, não pode ter cartão ponto. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque 30 dias é muito tempo para você ficar só de boca conversando. Então, o que poderia ter assim, uma semana trabalho 1 hora a mais, na outra semana trabalho 1 hora a menos, e no fim do mês fecha, ou seja, com horários pré-ajustados. Com horários pré-ajustados, fica sempre mais fácil fazer o tácito. E aí eu até falo, né? Então, se está tão simples, se a regra está tão bem esclarecida, estabelecida, por que não colocar por escrito? Então,
tão simples, faz um aditivo individual mesmo, com um acordo de compensação. Isso dá mais clareza para a relação. Então, pode ser tácito, mas não precisa ser tácito. A quem tem menos de 20 empregados não precisa ter controle, mas pode ter o controle. E para quem pretende fazer o acordo de compensação, é muito importante ter o controle, porque senão você não sabe do que você está falando, você não sabe se a pessoa ficou a mais, ficou a menos. Ela entrega um bilhetinho. Na hora que ela entrega um bilhetinho dizendo que ela ficou 1 hora a mais, isso é uma forma de controle de jornada. Fique atento a isso, tá? Então, dentro do mesmo mês, pode ser tácito ou escrito, ou para semana ou por mês. Também pode ser por acordo escrito individual, se for até 6 meses, como nós vamos ver, tá? Mas aí a gente já tem outro nome. Muito bem, dentro do acordo individual, né, de compensação, não se esqueçam que nós continuamos com o limite de 10 horas diárias de trabalho e que as horas que são admitidas são de 2 horas a mais. Então, quem trabalha 6 horas, quem tem um contrato de 6 horas diárias de trabalho, quando vai fazer horas suplementares, vai fazer até 2, ou seja, vai fazer 8 horas, não vai chegar a 10, tá? Para chegar a 10 é para quem trabalha 8 horas de trabalho, porque o máximo que se admite são 2 horas extras por dia. Eu costumo fazer essa distinção, porque a hora extra parece aquela que é emergência, agora precisa que você fique. O que a gente tem nos acordos de compensação não são horas extras, nós temos horas suplementares, porque na verdade você já sabe que você vai trabalhar 48 minutos todos os dias a mais para folgar no sábado. Então isso não é extra, porque não é extraordinário, é suplementar. Então a hora suplementar é como se fosse a hora extra habitual que o legislador seletista fala. E quando a gente pode fazer por 6 meses, que também pode ser por acordo individual. Esse é o banco de horas. Então, a gente tem, dentro do módulo semanal ou mensal, é o acordo de compensação de horas tradicional. Banco de horas é aquele que vai ser semestral ou anual. Gente, anual é o limite, tá? Anual é o limite. A diferença aqui é que o semestral pode ser feito por acordo individual, que tem que ser escrito, ou anual, caso em que ele tem que ser coletivo e, portanto, naturalmente escrito, né? Esse entendimento está aqui no parágrafo 2º, depois está no parágrafo 5º, e esse parágrafo 5º que é muito importante, que ele fala que o parágrafo 2º trata do conceito de banco de horas, né? Então, excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de uma maneira que não exceda no período máximo de 1 ano, por isso que a gente diz que o banco de horas é por no máximo 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Continuamos com 10 horas diárias como limite e continuamos pensando o quê? Você pega o número de semanas, multiplica por 44. É aquele total de horas que tem que dar, fechando o banco de horas. Esse 1 ano, gente, não é 1 ano para fazer hora extra ou suplementar e depois 1 ano para compensar. Dentro de 1 ano tem que haver essa compensação. Dentro de 1 ano. Se não houver, as horas têm que ser pagas. E as horas que o trabalhador ficar devendo podem ser descontadas? Depende do acordo que você tiver feito. Se for acordo coletivo, tem-se entendido que o acordo coletivo prevendo o desconto das horas é possível. No acordo individual, dificilmente vai ser considerada válida essa cláusula. Por quê? Porque o empregador tem direito a horas. Na hora que ele dá folga para o trabalhador, e ele não tem o tempo e a força de trabalho do trabalhador, ele tem direito a horas. Ele não tem direito a dinheiro. Então, descontar as horas trabalhadas é receber em dinheiro algo que o trabalhador lhe deve em trabalho. O trabalhador está à disposição para prestar o serviço. Se o empregador não soube administrar o banco de horas, é ele que tem que arcar com isso, porque o risco do empreendimento corre por conta dele. Mas há quem entenda que se for coletiva a previsão, é possível. Ou seja, essa história de que todo mundo pode se beneficiar com o banco de horas é uma coisa delicada, porque tem empresa que não é organizada o suficiente. Tem que ter um sistema de controle de jornada muito bom. Tem que ver se vai fazer parte o intervalo, como que o intervalo vai entrar nisso. Então, não usufruiu da totalidade do intervalo, isso não pode entrar no banco de horas, porque o intervalo é um outro direito. Ele não faz parte da duração máxima, ele faz parte do direito no meio da jornada. Então, não tem sentido ele entrar. Atrasos e chegadas antecipadas ou chegadas tardias, né? Enfim, esses pequenos atrasos e pequenas chegadas antecipadas podem fazer parte do banco de horas? Depende.
dentro daquela tolerância de 5 mais 5 até 10 minutos, não pode fazer parte do banco de horas. Por quê? Porque aquilo não pode ser nem descontado e nem é pago como hora extra. Se não vale nem para desconto, nem para remuneração como hora extra, não entra no banco de horas. Então, o sistema tem que estar pronto para descontar esses 10 minutos. Outra coisa que também pode acontecer, que tem que estar prevista no banco de horas também. E as faltas injustificadas? Falta injustificada entra como hora negativa no banco de horas? Vejam, são 8 horas de trabalho. 8 horas, isso significa 4 dias para o trabalhador trabalhar 2 horas a mais quando ele tiver uma falta injustificada. Isso não pode ser automático. Isso tem que estar previsto na regra do banco de horas. Então, o instrumento, o acordo coletivo que estabeleceu o banco de horas, ou individual até 6 meses, que eu realmente acho que dá muito mais segurança jurídica fazer coletivo, porque o sindicato vai ouvir os trabalhadores e vai explicar as condições do acordo direitinho, você tem que ter essa previsão. E aí tem o seguinte, não tem almoço grátis. Então, se as faltas injustificadas vão fazer parte do banco de horas, o empregador adquire direito a horas de trabalho. De novo, né? Então, o trabalhador não veio. O empregador não vai descontar o dia. O empregador vai jogar no banco de horas negativo. Então, ele passa a ter direito ao trabalho por essas horas. Considerando isso, e se ele coloca no banco, também não dá para descontar a remuneração do descanso. Quem falta injustificadamente perde a remuneração do descanso daquela semana. Mas ele faltou injustificadamente. Não, ele não faltou injustificadamente, tanto que ele não teve o desconto do dia. Na verdade, ele transformou aquilo num crédito para o empregador. Então, não pode ter o desconto do pagamento do repouso. Assim como ele também não pode ser penalizado. Porque se a empresa decidiu que aquela falta dele depois vai ser aproveitada em trabalho, é porque ela não é uma falta grave. Ela vai ser aproveitada em trabalho. Então, também não gera penalidade. Então, a empresa tem que pensar se isso vale a pena. Se ela vai sempre colocar. Pode colocar, por exemplo, que até 4 faltas injustificadas vão para o banco de horas e daí em diante, da 5ª falta injustificada em diante, vai ser feito desconto e vai ficar sujeito às penalidades, por exemplo. Isso é livre. Vejam, gente, não tem regra. A regra quem vai estabelecer são as partes. Por isso o acordo coletivo é mais interessante. Se é uma empresa que tem um absenteísmo alto, tem que pensar de uma forma. O que é esse absenteísmo alto? Muita gente falta muitos dias. Você fica muito tempo com gente faltando. Bom, se tem sempre gente faltando, tem que ver se é um problema de falta de compliance na aplicação de penalidades, de esclarecimento sobre comprometimento, ou se realmente está na hora de jogar isso no banco e as pessoas verem que quando elas faltam, depois elas têm que trabalhar mais. Talvez pedagogicamente isso funcione melhor. Quem é que vai dizer isso? Só a empresa, junto com as pessoas que fazem parte da atividade econômica. Para um terceiro dizer isso é uma coisa muito complicada, mas isso tem que estar previsto também no acordo do banco de horas. Então, vejam, tem muita coisa que a gente pode colocar no banco de horas que nem se imagina. Aí tem gente que não põe. Aí não põe, aí depois o banco de horas fica uma bagunça, o trabalhador vai lá e alega a invalidade do banco de horas, porque a empresa faz um monte de coisas que não tem previsão no banco de horas. E se não tem previsão, não pode fazer. Se não tem previsão de descontar a falta injustificada, não pode descontar a falta injustificada. Ah, mas para o trabalhador é melhor. Quem disse? Ele pode não querer fazer hora extra, ele pode detestar fazer hora extra, ele prefere o desconto. Ele prefere ficar fazendo a conta das penalidades que ele tem. Ele prefere ser descontado do que depois ter que trabalhar mais. E dependendo da atividade econômica, se for uma atividade insalubre, por exemplo, exigir hora extra depois só com autorização do Ministério. Não é simples assim. Então, não adianta você fazer um banco de horas e gerar um monte de crédito para a empresa, ou seja, débito para o trabalhador, e depois ele não poder trabalhar o excedente à 8ª diária porque não tem autorização da empresa para isso. Se ele trabalhar, isso pode invalidar o acordo também. Então, vejam, tudo isso tem que ser pensado. Se esse banco de horas acaba gerando horas extras habituais, portanto, as horas suplementares, também não pode ter redução do intervalo, porque a redução do intervalo por autorização do Ministério, por portaria, só pode ser feita quando não há horas extras habituais. Então, às vezes, invalida o banco de horas, a autorização da redução do intervalo, tudo isso porque a coisa não foi bem elaborada. A questão não é poder ou não poder, é como aquilo foi organizado. E às vezes dizem, mas todo mundo fica anulando o banco de horas. Não, não fica. Banco de horas pode ser uma ferramenta excelente para algumas atividades econômicas. Alguns trabalhadores podem se beneficiar muito não, mas podem se beneficiar ou pelo menos não se prejudicar, mas isso tem que ser feito corretamente. Eu digo não se prejudicar porque o normal era o trabalhador ter direito de receber a hora com adicional de 50%.
No banco de horas, ele troca 1 hora de folga por 1 hora de trabalho. E 1 hora de trabalho por 1 hora de folga. Devia ser 1 hora e meia se a gente usasse a mesma lógica do pagamento. E não é o que acontece. Fica 1 por 1 e não 1 por 1,5. Então, algum prejuízo econômico o trabalhador sempre vai ter no banco de horas. Sempre vai ter. Só que isso pode ser compensado com outras vantagens, até porque ele é permitido por lei. Então, a importância de fazer por acordo coletivo também é para trazer as regras mais claras e também para ter mais segurança jurídica, que dificilmente, é muito mais difícil invalidar um acordo coletivo de banco de horas do que um individual, tá? E a terceira forma de compensação, que eu só vou mencionar aqui, porque depois eu faço um vídeo só sobre isso, é o 12 por 36. Então, o 12 por 36 agora tem previsão específica, até a reforma trabalhista a gente tinha entendimentos da sua validade por acordo coletivo, mas sem previsão legal, e agora a gente tem no artigo 59A, que mediante acordo escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, nós vamos ter o 12 por 36, inclusive, desculpa, aqui a supressão ou o intervalo entre a jornada pago na folha, né, porque ele é suprimido, enfim, são os assuntos que dizem respeito ao 12 por 36. Então, o 12 por 36, a gente tem várias coisas para ver, por exemplo, essa questão de atividade insalubre, a questão de como que faz, se entra domingo, se não entra domingo, se entra feriado, como é que fica um descanso semanal, que nas outras formas de compensação de jornada isso não se altera, no 12 por 36 isso é diferente. Então, depois fazer um vídeo só sobre o 12 por 36, aqui é só para lembrar que é a terceira forma que a gente tem considerada de compensação de jornada, porque realmente você trabalha 12 horas e descansa 36. Então, é um regime bem diferenciado, ele ultrapassa as 8 horas diárias permitidas pela Constituição, mas também o repouso é muito maior do que as 11 horas previstas de interjornadas e mesmo o descanso semanal, porque ele fica de 36 horas e não de 24. Mas isso tem um custo também para a saúde do trabalhador. Então, é importante saber disso, porque se você for consultado, seja por um trabalhador que diz assim, não, eu não estou recebendo hora extra porque está tudo no banco de horas. A pergunta é, que banco de horas? É um banco de horas com um sindicato? É um acordo individual de compensação de jornada que era só semanal e virou mensal? A ideia inicial de compensação era a compensação de horas, você trabalhar mais hoje e menos amanhã. E hoje, na prática, é muito mais comum que se faça muitas horas extras e depois se tenha dias de folga. Então, você troca horas de trabalho por dias de folga. Está tudo certo, desde que também isso esteja previsto. E desde que obedeça o prazo, se for para individual, tácito ou escrito, semanal ou mensal, escrito, mesmo que individual, para 6 meses, escrito coletivo para até 12 meses. E aí o banco de horas especial da MP 1046, que eu sugiro que vocês escutem no podcast Drops de Direito do Trabalho, porque eu falei bastante sobre isso e já tinha falado também no ano passado no MP 927. Especificamente sobre a legislação de pandemia, estão ainda abertas as inscrições para o curso que eu vou dar junto com o professor Oscar Crost, através da Matra 12, aberto naturalmente para os advogados, para operadores do direito, especificamente sobre a legislação emergencial de direito do trabalho no período pandêmico. Então, as MPs do ano passado, implicações das caducidades, a Lei 14.020, a Lei 14.151, que é da gestante, as portarias a respeito de necessidade de afastamento, Lei 13.979, e agora as novas MPs, e o que mais nós tivermos pela frente enquanto nós conversarmos sobre isso. Obrigatoriedade de vacinação, afastamento, grupos vulneráveis, tudo isso. As inscrições estão abertas, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, porque eu acho que vocês podem fazer bom uso. Eu estou falando antes do início do curso, mas as aulas serão gravadas para quem quiser adquirir e assistir às aulas depois, também isso será possível. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo, se inscreva no canal, porque a tendência é de que eu faça mais vídeos de conteúdo, além dos vídeos de comentário de acórdãos de tribunais superiores. Muito obrigada por estarem comigo e até a próxima.